Caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas. Eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, Bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou. Por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores vãos. Eu vou. Por que não? Por que não? Ela pensa em casamento, eu nunca mais fui à escola. Sem lenço e sem documento, eu vou. Eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento. E uma canção me consola, eu vou. Por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Ela nem sabe, até pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito, eu vou. Sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos. Eu quero seguir vivendo, amor. Eu vou. Por que não? Por que não? Oi, gente! Hoje eu vim aqui pra gente conversar sobre esse pós-eleições e como é que a gente vai sobreviver a tudo isso. Eu queria ter feito um roteiro mais trabalhado, mais bem pensado pra gente conversar sobre esse momento, mas a verdade é que eu não tive nem tempo, nem paciência, porque as últimas semanas foram realmente bastante difíceis. Enfim, eu achei que eu podia fazer uma coisa mais informal e falar como eu falo lá nos stories do Instagram. Eu falei bastante sobre política nos últimos meses por lá, falei sobre conceitos, né? Falei sobre democracia, falei sobre direita, esquerda, falei também sobre consciência de classe que falta pra muitos brasileiros. E as pessoas talvez nem saibam disso, né? Porque não se dão conta. E eu tive um retorno muito bom, foi um bate-papo muito bom com as pessoas que estão lá, que me acompanham sempre. Achei que a gente podia trazer esse formato pra cá nesse vídeo de hoje. O novo presidente foi eleito no domingo. Pra muitos de nós ele não era a melhor escolha, tanto é que quase 45% dos brasileiros votaram no outro candidato e quase 30% das pessoas não escolheram ninguém. Ou votaram branco, ou votaram nulo, ou simplesmente não foram votar em ninguém. A gente ainda vive numa democracia, em 2018 ainda somos uma democracia de fato. Quando as pessoas escolhem alguém democraticamente, a gente respeita as regras do jogo. Eu sei que no domingo muita gente ficou tensa e desesperada com o resultado, observando o que vem acontecendo no Brasil nos últimos meses em torno dessa eleição. É totalmente compreensível que as pessoas tenham ficado apavoradas, eu fiquei apavorada mesmo não estando no Brasil. Toda a minha família, os meus amigos, as pessoas que eu conheço, com quem eu convivi a maior parte da minha vida estão no Brasil. E teve gente que me falou, mas por que você tá preocupada? Isso não te afeta. Acho muito egoísta pensar assim, porque, né, não faz o menor sentido. Eu entendo as pessoas que tiveram crise de pânico, de ansiedade, que estavam fazendo perguntas sem saber o que vai acontecer, imaginando quais eram os possíveis cenários das pessoas que são minoria, como eu, por exemplo, que sou mulher, que sou negra, que sou nordestina, não faço parte da elite, né, brasileira. Quando você faz parte da elite, qualquer decisão que é tomada por um governo não afeta a sua vida. Não é o meu caso, não é o caso da maioria das pessoas que eu conheço. Eu queria muito vir aqui, sentar e conversar com vocês e dizer que vai ficar tudo bem, mas a verdade é que eu não sei se vai ficar tudo bem, ninguém sabe se vai ficar tudo bem. Mesmo que o outro candidato tivesse sido eleito, a gente ainda não poderia afirmar que vai ficar tudo bem, porque a polarização que acontece no Brasil nesse momento é uma coisa que eu nunca tinha visto igual. Então eu entendo que as pessoas estejam realmente inseguras, mas se a gente for olhar ao redor do mundo, países que tiveram eleições controversas como a nossa, controversas no sentido de que todo mundo estava muito dividido, as 2 ou 3 semanas seguintes foram muito difíceis, como está acontecendo agora no Brasil, mas depois os ânimos meio que se acalmaram. Eu espero que seja isso que vai acontecer com a gente. A única coisa que eu posso dizer com 100% de certeza é que a gente precisa se acalmar, a gente precisa respirar fundo. O medo, o pânico paralisa a gente e nesse momento a única coisa que a gente não pode fazer é ficar parado. A nossa cabeça precisa se mover, a gente precisa ter ideias, a gente precisa ter uma visão mais ampla, né? Olhar para todos os lados para que a gente consiga sobreviver de fato. Por incrível que pareça, eu acho que nem tudo que aconteceu nesse período foi ruim e talvez você que tá aqui vai concordar comigo. A gente conseguiu finalmente ver quem é que tá do nosso lado, com quem a gente pode contar. A gente conseguiu ver a quantidade altíssima de cristãos que não seguem o que dizia Cristo. A gente conseguiu ver a quantidade enorme de mulheres que são machistas. A gente conseguiu também ver um número muito alto de gays que são homofóbicos. É surpreendente, mas foi interessante a gente ver essas coisas porque muitas vezes as pessoas estão do nosso lado e a gente tá cego, a gente tapa os olhos de propósito porque a gente tem afetos por essas pessoas. Então nesse período eu particularmente achei triste sim, mas muito bom para que eu conseguisse ver com quem é que eu poderia contar num eventual momento de dificuldade. Outra coisa boa que aconteceu é que a gente finalmente abriu os olhos para a necessidade de
de discutir política, de falar sobre política, e mais uma vez eu falo aqui que não é política partidária, porque isso não é uma partida de futebol, não é o meu time, não é o seu time, é o futuro de um país que tá em jogo, que é o nosso país, aquele país que a gente quer ver bem, independente de quem esteja governando. Acho que não tem ninguém torcendo para que o país se acabe, né? Nos últimos meses, a gente conseguiu ver muita gente se informando de maneira certa, de maneira errada também. Quando eu falo de maneira errada, são as pessoas que simplesmente se informaram somente através das redes sociais e do WhatsApp. Foi um número muito alto de pessoas, mas ainda assim essas pessoas ouviram falar sobre a política, né, que já é alguma coisa. Em contrapartida, teve muita gente que foi mais a fundo, que leu livros, procurou vídeos, foi atrás da história verdadeira para entender o que estava acontecendo. Isso é muito bom porque a gente precisa entender de uma vez por todas que qualquer movimento que a gente tenha dentro de uma sociedade passa pela política, passa pelos representantes que a gente já elegeu ou vai eleger, como prefeito, vereador, governador, deputado estadual, deputado federal, senador e presidente. Não importa em qual esfera, essas pessoas são colocadas no poder por nós, pelo nosso voto, e elas estão lá para trabalhar pela gente. Nosso dever é a gente saber o que elas estão fazendo, como é que elas estão fazendo e fiscalizar o que elas estão fazendo, independente do meu voto ter ido para aquela pessoa ou não. No final das contas, a gente teve coisas negativas e positivas, como em qualquer situação da vida. Foi triste sim ver as máscaras caindo, pessoas soltando ódio por aí. Não tem outra palavra que caiba nesse contexto que não seja ódio. Talvez falta de informação também, talvez falta de empatia pelo próximo, ou vontade de entender que a sociedade não é feita só para um grupo de pessoas, né? Que a gente vive com mais pessoas que são diferentes da gente. Uma outra coisa que foi boa, mas boa mesmo, que não tem nenhum lado ruim, é que eu vi muitas pessoas que eu nem imaginava que estariam lutando pelas mesmas coisas que eu, tendo empatia pelo próximo, pensando que a sociedade tem que ser construída para todos. E uma coisa que eu achei trágico e cômico ao mesmo tempo foram as pessoas que se vangloriaram tanto de dizer que eu não vou votar em ninguém, prefiro pagar a multa, sem ter ao menos pesquisado para onde é que vai o dinheiro dessa multa, como eu já falei no outro vídeo. Os R$3,50 que você paga vai para o fundo partidário, que depois é repartido por todos os partidos políticos, ou seja, você não escolhe um e ao mesmo tempo escolhe todos, né? O que é uma grande bobagem. Mas enfim, isso é falta de informação, isso é falta de vontade de pesquisar. Os próximos acontecimentos do Brasil, essas pessoas que não votaram não podem dizer que elas são isentas, porque não são isentas, né? Enfim, a gente já tem um resultado, não tem muita coisa que a gente possa fazer nesse momento, a não ser ter calma, se abrigar perto daquelas pessoas que sobraram. Tenta falar com seus amigos, tenta falar com a sua família, tenta tirar um momento para você descansar a sua cabeça. A gente vai precisar de muita força para os próximos anos e a nossa cabeça precisa estar realmente no lugar. Comentem aí embaixo como é que vocês estão sobrevivendo essa primeira semana. Eu espero que estejam todos bem, de verdade, de todo o meu coração. Se abriguem, estejam juntos, ninguém solta a mão de ninguém e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!